bela manhã de primavera, milhares de pessoas se prepararam para assistir o voo do maior e mais poderoso foguete da história da humanidade. Este é o foguete que irá liderar a próxima missão da humanidade à Lua e estava preparado para voar. Desde o começo da ignição, houve problemas. Um motor falhou quase imediatamente, então uma série de motores começaram a falhar enquanto o foguete continuava a subir. O controle da missão continuou a pressionar e tentar alcançar a maior altitude possível. No entanto, a cascata de problemas continuou a piorar e no final, as cargas explosivas de terminação de voo foram acionadas a aproximadamente 20 km da superfície da Terra. Em todo caso, o que o primeiro voo da Starship e Booster Super Heavy integrados significou para a SpaceX, quais os possíveis problemas que ocorreram e, é claro, o que aconteceu com o pad orbital. Fala pessoal, bem-vindos ao Expansão Astronauta. Passada a euforia do primeiro e tão aguardado lançamento do foguete Starship, vamos agora para algumas análises bem interessantes deste primeiro teste. Eu decidi fazer a live de transmissão aqui no Expansão mesmo e foi incrível, gente, a melhor live que eu já fiz. No final deste vídeo eu vou falar mais algumas coisas sobre isso, então me aguardem lá. Mas então, embora tudo que a SpaceX realizou no teste tenha sido realmente espetacular, e embora eu tenha ficado muito impressionado com o desempenho do foguete, é inegável que houve uma série de coisas, especialmente quando falamos sobre a plataforma de lançamento e os sistemas terrestres. Eu fiquei realmente impressionado com o que aconteceu e embora o lançamento tenha sido o mais emocionante que eu já testemunhei na minha vida, no final das contas é que a SpaceX teve muita sorte daquela coisa não ter explodido no bloco. Enquanto os funcionários da SpaceX e os fãs da SpaceX, incluindo eu, começaram a enlouquecer ao redor do mundo quando a Starship começou a voar com sucesso, subindo da plataforma de lançamento após quase 10 segundos de disparo dos motores Raptor 2 extremamente poderosos, a maioria dos espectadores emocionados não tinham ideia de que tipo de destruição a Starship estava causando no chão logo abaixo. E não porque havia um problema com o foguete, mas porque havia um problema enorme com a plataforma de lançamento e as instalações de lançamento em geral. Dê uma olhada nisso. Agora, só para esclarecer, esse tipo de caos não é típico de qualquer tipo de lançamento de foguete, até mesmo o extremamente poderoso SLS, que causou mais danos do que o previsto pela NASA. Porém, a torre de lançamento móvel do SLS não chegou perto da tamanha destruição causada pelo lançamento da nave estelar em Boca Chica. E deixe-me ser ainda mais claro sobre uma coisa, o foguete foi espetacular, mas reparem em todos esses motores com falha que você está olhando agora. Isso é um pouco estranho, mas especulando aqui, pense em todos os detritos que voaram do chão e acertaram os motores. Realmente muitos motores funcionaram corretamente, considerando a quantidade de estilhaços que voaram enquanto o foguete cavou uma enorme cratera sobre si mesmo em menos de 10 segundos que levou para se erguer da plataforma. E novamente, é claro, essa é uma prova da resiliência, da resistência do veículo Starship e do poder incrível dos motores Raptor 2. Embora seja muito afortunado que a nave estelar estivesse intacta o suficiente para se erguer da plataforma em vez de explodir na plataforma ou talvez fora de controle e direto à própria torre de lançamento. Acha que eu estou exagerando? Então dê uma olhada na decolagem a partir desta perspectiva do lançamento feita pela NASA Spaceflight. E só para ficar perfeitamente claro, isso nunca é uma coisa boa quando um foguete sobe da plataforma de lançamento em qualquer coisa que não seja um ângulo perfeitamente vertical. O que claramente não foi o que aconteceu. A SpaceX já estava começando a perder o controle do foguete desde o momento da decolagem, e se ele tivesse desviado na direção oposta, direto para a torre, em vez de longe dela,
não estaríamos falando sobre danos causados à plataforma de lançamento. Estaríamos falando sobre danos causados a todo estágio zero, a Starbase, ou mesmo a própria vila de Boca Chica também. Este foguete e seu gigantesco, inacreditável poder é algo que precisa ser respeitado e temido. Francamente, à primeira vista parece que quem foi responsável por projetar a plataforma de lançamento da SpaceX não levou isso em consideração, e o lançamento do dia 20 definitivamente demonstra o quão desesperadamente são necessárias precauções como essa. A NASA utiliza defletor de chamas em suas plataformas de lançamento, especialmente para foguetes muito poderosos por uma razão extremamente óbvia. Foguetes poderosos causarão esse tipo de dano no concreto em um período muito curto de tempo se você não tomar as devidas precauções. E em vez de apenas pedaços de concreto ou pequenos pedaços ou pedregulhos ou qualquer outra coisa que você queira chamar, a Starship rasgou blocos inteiros de concreto e os arremessou a uma distância significativa da plataforma de lançamento. Então vamos fazer uma rápida revisão do porquê defletores de chamas são tão importantes. O calor e a energia gerados por uma grande quantidade de impulso, em outras palavras, o dobro do que o Saturn V era capaz, danificará gravemente ambos a plataforma de lançamento e o foguete também, se atingir e refletir diretamente na plataforma de lançamento e no veículo e na estrutura de lançamento. Como resultado, as chamas dos propulsores do primeiro estágio de um foguete viajam pelas aberturas da plataforma de lançamento em um defletor de chamas situado abaixo da estrutura de lançamento, o qual se estende bem além da própria plataforma de lançamento. O defletor de chamas redireciona as chamas para longe da plataforma de lançamento e do foguete e flui horizontalmente, antes de sair da estrutura a uma distância segura, onde se expande em nuvens de fumaça que normalmente se observam. Toda a estrutura é feita de concreto e são cobertos com tijolos refratários resistentes ao calor, enquanto o defletor de chamas consiste em uma forte estrutura de aço coberto com uma camada de 127 mm de concreto de alta temperatura. As consequências em não se ter um defletor de chamas ou um eficiente sistema de supressão de som, o qual utiliza grandes quantidades de água para reduzir o som e a vibração gerados durante o lançamento de grandes foguetes, devem ser bastante óbvias neste ponto, e principalmente no foguete mais poderoso da história da humanidade. Eu fiquei me perguntando por que isso não ocorreu aos engenheiros da SpaceX. Será que foi apenas uma questão de despesa ou tempo? Será que há algo errado com o terreno pantanoso de Boca Chica que simplesmente torna impossível ou impraticável a construção de um defletor de chamas? Cabo Canaveral também não tem exatamente a geologia mais estável, no entanto, eles são capazes de fazer isso por lá. Então não vejo por que isso não foi tão impossível em Boca Chica. É claro que pode ter sido apenas uma questão de custo e também a quantidade de tempo que levaria para cavar tal coisa, ou talvez o impacto ambiental desse tipo de projeto. Ou mesmo a FAA não tenha liberado. E se for esse o caso, eles seriam tolos, porque eles deveriam estar garantindo a segurança do público. E devemos ser honestos, o que aconteceu foi decididamente inseguro. Essas eram as minhas dúvidas e fiquei pensando nisso seriamente por um tempo, até que Elon Musk veio a público e finalmente esclareceu o assunto. Em um recente tweet ele disse, abre aspas, há 3 meses começamos a construir uma enorme placa de aço refrigerada a água para ficar sob suporte de lançamento. Não estava pronto a tempo e pensamos erroneamente, com base em dados de fogo estático, que o Fondag, um tipo específico de concreto resistente à abrasão, sobreviveria a um lançamento. Parece que podemos estar prontos para lançar novamente em 1 ou 2 meses. Enquanto essa data parece um pouco improvável, entendemos que esta foi uma aposta da SpaceX baseada em dados, e é muito interessante ver o próprio Elon vir a público e reconhecer o erro. É isso que torna a SpaceX uma empresa espacial única. No geral, podemos dizer que o foguete funcionou lindamente. Foi também um grande sucesso deste veículo, porque, veja bem, ele realmente sobreviveu a tudo isso. Um turbilhão de concreto quebrando e Deus mais sabe lá o que, incluindo as reverberações das ondas sonoras na plataforma de lançamento, sacudindo os rebistes de aço inoxidável. É incrível que este foguete realmente sobreviveu a esta experiência infernal e conseguiu chegar tão longe quanto chegou.
É um foguete fantástico e mesmo com todas as falhas de motores, atingiu o Max Kill, ou a máxima pressão aerodinâmica, e conseguiu subir a uma altitude substancial a cerca de 39 km de acordo com os últimos relatórios sobre o assunto. O que novamente é uma conquista inacreditável para um foguete que francamente deveria ter explodido em pedaços no pad orbital, dadas as circunstâncias que teve que decolar. Isso não foi uma falha da engenharia da SpaceX quando se trata de sua engenharia de foguetes. A Starship é uma máquina fenomenal, e se tivesse decolado de uma instalação adequada, acho muito possível que teria sido sim capaz de completar seu teste orbital inteiramente. A nave teria se destruído na reentrada ou qualquer coisa na costa do Havaí com muitos poucos problemas. Talvez a falha na separação tenha sido um resultado direto de todos os danos que o foguete sem dúvida sofreu enquanto tentava decolar. É claro que não sabemos ainda todos os detalhes até que uma análise aprofundada possa ser realizada. No entanto, acho que há uma forte possibilidade de que a SpaceX encontre todos os tipos de danos e falhas do sistema segundos após a decolagem e os problemas que se manifestaram mais tarde no voo, incluindo a falha na separação de estágio, como um resultado direto do dano que a Starship sofreu no momento em que a ignição começou. Toda essa pressa da SpaceX em lançar um foguete sem as devidas precauções no pad é justificada, é claro, por toda a pressão que estão sobre seus ombros. Pense comigo, este é o veículo que deve nos levar de volta à Lua daqui a apenas 3 anos. De alguma forma, a SpaceX tem que ir de onde está agora com a Starship para um veículo capaz de manter uma cadência muito rápida de lançamentos e reabastecimentos em órbita. Elon e, é claro, a SpaceX se comprometeu em um contrato com a NASA que consegue fazer isso em meros 3 anos. E lembrando que não adianta ter somente o lander Starship Lunar, em razão da característica única deste lander. Ele deve ser reabastecido em órbita por múltiplas Starship Tankers. Agora, sendo otimista ou não, devemos reconhecer todo o esforço da SpaceX, mas levará um tempo para consertar todos os danos na plataforma de lançamento. Obviamente não será suficiente simplesmente reconstruir o que estava ruim e consertar o OLM. Isso tem que ser um redesenho fundamental completo e ao que vimos na declaração de Elon, eles já estão implementando algo do gênero. Depois do que aconteceu, a NASA realmente hesitará muito em permitir que este foguete decole de suas instalações em Cabo Canaveral, especialmente devido ao fato de que a nova torre de lançamento da nave estelar em Cabo Canaveral está perigosamente próxima do pad LC-39B, onde a NASA lança o seu grande foguete SLS. Mas no final, a Starship conseguiu alcançar coisas incríveis como um foguete. E agora estou 100% convencido de que este é o foguete que vai nos levar de volta à Lua e a Marte e em todo o Sistema Solar. Este é sem dúvida o veículo do futuro. Então, gente, para deixar claro, a Starship pode sim estar muito bem no caminho de se tornar um sistema completamente funcional nos próximos 3 anos, ou talvez até menos, porque o primeiro teste orbital foi frustrado por algo que não tinha nada a ver com a nave estelar em si. Lembrando que isso é uma especulação, ainda devemos aguardar o reporte oficial da SpaceX. No geral, o voo foi um sucesso e uma tremenda quantidade de dados foi obtido. Em contrapartida, não devemos ficar alheios aos problemas óbvios que se manifestaram. Gente, sobre a live, foi maravilhoso. Eu realmente encontrei muitos de vocês, os membros do Expansão Astronauta, compareceram em peso na live. E eu ia fazer a princípio do Astro Bunker, mas então decidi fazer do Expansão porque o Astro Bunker está começando ainda, né? Eu achei que realmente não ia ter muitas pessoas lá. Mas foi ótimo fazer a Expansão, porque eu consegui conversar com vocês. Foi a primeira vez que eu falei sobre a Expansão Astronauta em uma live. Então, quem tiver curiosidade para saber os destinos do canal, o que eu faço, os vídeos em si, né? O que eu penso, realmente dá uma olhadinha nessa live que eu passei uns 40 minutos só tendo uma conversa sobre isso. Foi realmente emocionante. Para mim foi significativo, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Aos membros do canal, meu eterno obrigado. Até a próxima.